Oi, oi, turminha, bom dia! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a separação de misturas. Nós vimos já nas aulas anteriores que as misturas podem ser homogêneas, heterogêneas, puras, e que essas diferentes misturas, elas são compostas aí geralmente por mais de um componente, com exceção da substância pura ou da mistura pura, que é aquela que não tem aí nenhum componente extra, é formada apenas por um único elemento, certo? Já a mistura homogênea, nós temos aí mais de um componente na formação dela e geralmente nós não conseguimos visualizar esses componentes. Então, a olho nu, não conseguimos ver esses diferentes componentes. Na mistura heterogênea, nós conseguimos ver a separação desses componentes. Lembram que nós estudamos que a mistura heterogênea ela tem fases e que você consegue visualizar sem auxílio de um microscópio? Pronto, hoje nós vamos estudar como que vamos fazer para separar as misturas. Ok, turminha? Bora lá? Bora lá. Os componentes de uma mistura podem ser separados de diferentes formas. Nós devemos escolher como vamos separar essa mistura de acordo aí com o que convém para o tipo de mistura. Então, a primeira coisa a observar para saber qual tipo de separação nós vamos usar é qual é essa mistura, certo? Temos aqui as opções A, B e C. Vocês já vão abrir o livro de vocês na página 53, é onde teremos esse conteúdo. E para que vocês possam também acompanhar a leitura, deixem o livro aí aberto, conforme eu vou explicando, certo? A mistura água e terra, nós temos aí sendo uma mistura, logicamente, heterogênea, ok? Nós podemos ver duas fases, se misturarmos a água e a terra. Na letra B, nós temos água e óleo, também uma mistura heterogênea. Conseguimos ver tranquilamente se misturarmos o óleo e a água. Já na mistura C, nós temos aí uma componente, né, o sal, que vai se misturar completamente na água. Então, torna essa mistura homogênea. Vamos lá, turma. Para compreender todo e qualquer tipo de separação ou como devemos separar, lembrem sempre, turma, observe qual é essa mistura, ok? Bom, de acordo com cada tipo de mistura, nós temos algumas formas de separação. Para a mistura homogênea, nós podemos separar de duas formas, por evaporação e por destilação. Já a mistura heterogênea, nós podemos usar a chamada separação magnética, filtração, catação, decantação e peneiração. Então, percebam que a mistura heterogênea tem mais formas de se separar, ok? No livrinho de vocês tem essa fotinha aí com o exemplo de alguns desses tipos de separação de mistura heterogênea. O primeiro é a catação. Essa daqui que nós vamos falar agora. Processo muito comum em separação geralmente de grãos. Por exemplo, o grão de feijão, muitas vezes ele vem da indústria misturado aí com os grãozinhos de milho, com os pedacinhos de madeira, é muito comum. Isso porque geralmente quem produz o feijão também produz outros tipos de produtos, outros tipos de alimentos. Então acaba que o feijão, ele vem aí com essa misturinha. Ok, turminha? E nós podemos utilizar aí a catação para poder separá-los. Temos também aqui o garotinho coando um suco. Ele está usando o processo de filtração. Observe que ele utiliza a peneira e toda a parte espessa, toda a parte do bagaço que nós chamamos, que tem a fibra, ela fica na peneira e o que passa é somente o líquido. Então, na peneiração, nós temos aí um
um processo de separação do líquido e do sólido. Turma, na filtração também nós temos uma separação entre líquido e sólido. Porém, aqui na filtração nós temos essa separação mais precisa. Geralmente são grãos menores, ou seja, no caso do pó do café, que é bem fininho, bem pouquinho, a filtração ela é bem mais eficiente porque ela vai conseguir barrar mais. Já no caso aqui da peneiração, nós temos a peneira coando fibras maiores, certo? Então, um aí não anula o outro, mas tem funções bem parecidas, separar o sólido do líquido. Vamos ver uma situação que também é dada aí no livrinho de vocês? Se acidentalmente fosse misturado grão de feijão com pó de café, qual dos métodos nós poderíamos usar para separar, turma? Nós temos o grão de feijão maiorzinho. Já o pó de café, ele é bem fininho, não é verdade, turma? Então, acho que nós podemos utilizar aqui facilmente, turminha, a peneiração, não é verdade? Ou seja, nós poderíamos separar o pozinho, mas nós também podemos usar outra forma. Que forma é essa? Será que você pensou junto comigo? Nós podemos usar a catação, porque o grão de café, o pó do café, ele é pequeno e o grão do feijão é maiorzinho. Então, você poderia ter aí uma facilidade em catar esses grãos maiores e separar ele do pó de café, certo? Então, nós podemos usar dois tipos aqui, nesse caso do exemplo citado. Catação e peneiração. Tranquilo? Bora lá? Nós vamos ver agora sobre a decantação. A decantação ela tem dois processos diferentes para tipos de mistura iguais. Como assim, Pro? Eu posso separar por decantação duas misturas heterogêneas diferentes. Aí temos o exemplo aqui. Água e areia, certo? Um senhor aí, a pessoa queria separar a água da areia, mas acabou misturando aí sem querer a água e a terra. E aí virou essa mistura que vocês estão vendo aqui. Mas, Pro, o que é decantação? O que tem a ver decantação com o que a senhora está falando aqui? Decantação é o processo que vai acontecer lentamente dessa areia sair de cima ali de onde ela está misturada e ela ir se depositando lá no fundo do aquário. Então, em determinado momento, toda essa parte aqui que está cinza vai ficar assim. Isso é decantação, turma. Tava tudo misturado, a areia. A parte mais densa vai descer e a parte menos densa vai ficar em cima. Então, a areia que estava aqui tudo misturado vai acabar se depositando no solo. Isso é decantação. Tranquilo, turminha? E aí, como é que ele vai fazer para poder separar? Uma forma muito simples e prática é ele somente virar o aquário. Uma vez que ele virou ali esse aquário, ele vai poder separar a água da areia. Tranquilo, né, turminha? Vamos ver o segundo modo? Nós temos aqui um instrumento muito usado em laboratórios, certo? Esse instrumento nós damos o nome de funil decantador. E ele, ó, grandão, né? No funil decantador nós temos a mistura de água e óleo. Como é que você pode separar esses dois componentes? Você tem duas opções. Observe que aqui nós temos uma saída, tá? Você pode utilizar aí com uma seringa, tá? E puxar esse óleo que está aqui na superfície. Lembrando que o óleo, ele é menos denso que a água, ou seja, ele é mais levinho, é por isso que ele fica em cima. Recordando, tudo que é mais denso fica embaixo, tudo que é menos denso fica em cima. Tranquilo, turminha? Ó, então aí temos o óleo com uma mistura menos densa, a água com uma mistura mais densa. E aqui embaixo nós já vimos que podemos utilizar uma seringa, né? Aqui embaixo nós temos a que chamamos de torneira reguladora.
é o chamado modo de separar pelo funil decantador. Você pode abrir essa torneira e todo o líquido que está aqui embaixo, a água vai descer para o becker, que é o nome desse potinho aqui, ó. Então, uma vez que você abriu, essa água vai escorrer para baixo. Quando chegar o óleo, é só fechar. Pronto, você já separou a mistura. Tranquilo, turminha? Agora vamos para outro tipo de separação não menos importante. É a chamada separação magnética. Turma, ela é muito utilizada aí em ferro velho, lixões, onde você tem um guindaste bem grandão. E esse guindaste aqui em cima tem um ímã. Na maioria desses locais de reciclagem, o ferro ele é a matéria-prima mais buscada, mais desejada, vamos dizer, porque vende melhor. E para reciclagem acaba sendo mais utilizada. Então, eles utilizam esse guindaste com um ímã bem gigante e colocam ali para tirar, sugar todo o material que é de metal. Ok, vamos fazer a leitura. A separação magnética é um processo utilizado para separar misturas heterogêneas, quanto a componentes com propriedades de ser atraído por ímã. Lembram lá das propriedades da matéria? Lá nas primeiras aulas, nós vimos que tem algumas propriedades específicas que nós damos o nome de propriedade magnética. E geralmente tem essa propriedade todo material que contenha na sua composição o ferro. Então, aí, de acordo com a propriedade específica de cada material, essa separação vai ser melhor. Ok? Então, por um guindaste com um eletroímã, esses materiais eles são atraídos para esse ímã gigante. E aí o guindaste leva o ferro aonde se deseja. Tranquilo? Agora nós vamos falar sobre destilação. É o processo relativamente mais complicadinho, talvez, que vocês achem, né? Mas é importante que vocês prestem atenção e se tiver dúvida, pausa a aula, manda um zap agora para eu não conseguir compreender tal conteúdo. A senhora pode me explicar? Aí, se for o caso, nós conversamos diretamente, certo, turminha? Vamos ler? A destilação possibilita separar misturas homogêneas de sólidos e líquidos e também de líquidos. Ela se baseia na diferença entre as temperaturas de ebulição dos componentes de uma mistura. No caso de uma mistura de dois líquidos, por exemplo, a substância com menor temperatura de ebulição vaporiza primeiro, condensa no condensador e é coletada em um recipiente, ficando no balão de destilação, a substância com maior temperatura de ebulição. Pro, eu não entendi nada que a senhora leu aí. Tá difícil. Vamos simplificar para vocês poderem entender aí melhor, com mais facilidade. A destilação é o processo que a gente pega a água, vamos colocar água, e tira aí os minerais e algumas substâncias químicas dela. Então, essa água ela se torna destilada. Turminha, nos laboratórios nós utilizamos o destilador para tirar água, para tirar esses minerais da água e fazer água destilada. Mas em casa, em processos naturais, a água também acaba sendo destilada sem que a gente mal perceba. Quando você bota a panela no fogo para ferver e essa panela começa a ferver, você tampa. Se você deixar ela um tempinho ali tampada, vai grudar um bocado de bolinha na tampa da panela de água. Aquela água que fica na tampa, ela é uma água destilada. Então, percebem que na prática é bem mais fácil do que toda essa definição que o livro traz? Então, na prática, não se desesperem, é bem mais tranquilo. Certo, turminha? Bora lá? No laboratório tem esse aparelho aqui, digamos, que ele faz a água destilada. Geralmente no laboratório nós utilizamos para fazer várias coisas, para fazer as reações químicas, para utilizar em pesquisa no momento dos experimentos.
Só que em casa, geralmente, essa água ela pode ser usada para quê? Para regar as plantas, para alguns cuidados básicos diários você também pode usar, mas ela não é uma água tão interessante para consumo, certo? Então ela não é tão interessante para consumo humano. Bora lá? Nós temos aqui o destilador do laboratório, onde tem aqui, esse vidrinho aqui tem uma chama acesa. Essa água ferve e ela se torna vapor, certo? Entrou na temperatura de ebulição. Quando ferve, ebulição. Lembrem sempre, ferveu, ebulição. Ferveu, ebulição. Ficou aqui no estado de vapor, ela vai subir, condensar aqui, não tem para onde ela ir, ela vai descer pelo destilador em outro pote. Essa água aqui já é destilada. Turma, essa água aqui não é destilada, é água comum. Mas do momento em que ela ferve, entra no ponto de ebulição exato, ela passa aí a ser uma água destilada. Ok, turminha? E aí nós temos, teoricamente, um processo constante para produzir essa água que seria destilada. A evaporação é o ponto aí mais fácil que nós podemos comentar nesse contexto. A evaporação pode ser utilizada para separar misturas homogêneas de sólidos e líquidos quando se deseja obter uma substância sólida. Por exemplo, um exemplo de evaporação ocorre na produção de sal nas salinas. Então, a água do mar nós sabemos que é extremamente salgada. Quando nós queremos produzir o sal, nós fazemos qual processo? Separação da água do mar do sal. Também outro processo muito utilizado é secar roupa no varal, por exemplo, é evaporação. A água dos rios, dos mares, quando ela sobe para a natureza e retorna para o ciclo da água, também é evaporação, certo? Osmose reversa. Nós já vimos que a água do mar, ela produz aí, ela nos ajuda, ela contém o sal. E as salinas, elas fazem a separação da água do mar para produzir o sal. Mas quando se quer fazer o contrário, quando se quer tirar o sal da água, o que acontece? Esse processo nós chamamos de osmose reversa. Nós queremos tirar o sal da água, não a água do sal. Certo, turminha? Não entenderam? Vamos lá. Nós temos aqui a água do mar. A água do mar é salgada. Essa água do mar, ela passa por alguns processos para poder produzir o sal, né? E osmose reversa é o processo contrário. Nós vamos processar essa água para tirar o sal de dentro dela e não usar o sal, usar só a água, certo? Então, aí tem alguns projetos, alguns locais que utilizam esse tipo de procedimento para poder ter água relativamente potável. Quando você está em embarcações no meio do alto mar, alguns navios de grande porte que têm um maior nível financeiro fazem aí esses processos de dessalgar a água para poder consumir, tá? Ou seja, tornar ela consumível. Então, a osmose é um movimento que a água faz através de uma membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável ela existe aí no equipamento que tira o sal dessa água, tá? Então, a osmose reversa nós utilizamos para deixar a água do mar consumível, boa para beber, por exemplo. Sim, turma. Ponto interessante aqui. É muito importante falar sobre isso porque nós sabemos que a maior parte da água que existe no nosso planeta Terra é salgada. Então, se nós chegarmos num ponto em que essa água fique totalmente potável e boa para o consumo, realmente, vamos dizer assim, não sem sabor totalmente, é muito legal, né, turma? O Ceará tem um projeto, tá? Vocês vão ler um pouquinho sobre isso, se não me engano. O Ceará tem um projeto aí para tirar
o sal da água do mar e tornar ela potável. Façam a atividade, depois vocês comentam comigo. Não quer passar a turminha? Calma aí. Pronto, turma. Tem outro processo aqui bem interessante que nós precisamos comentar. É a chamada destilação fracionada. Vocês já ouviram falar no petróleo, né? O petróleo está presente de diversas formas na nossa vida. No asfalto que está lá fora, por exemplo. Na borracha, até muitas vezes em guloseimas. E ele é uma fonte não reutilizável. O que significa dizer isso? Em algum momento o petróleo vai acabar, porque ele é de uma fonte orgânica. Como assim, Pro? Ele é natural, ele foi produzido ao longo de milhares de anos por restos aí de animais, de decomposição, de até mesmo matéria orgânica no geral. Então, o petróleo ele é extremamente utilizado por nós, numa velocidade muito rápida, em determinado momento ele vai acabar. E o petróleo ele é uma mistura de diversos componentes. E nós utilizamos para a separação do petróleo, especificamente, a chamada destilação fracionada. E essa destilação fracionada, ela utiliza aí várias fases, tá? E fracionada, justamente, o nome já diz, né? Uma parte, primeiro um processo, depois outro processo e assim em diante. Então, é uma separação de fases para poder separar as misturas e ter, por exemplo, o álcool ou a gasolina que nós colocamos nos carros para nos movimentar. Tem um videozinho aqui. Eu espero que ele funcione legal, tá? Eu já testei aqui e ele pegou. Tomara que pegue novamente. Justamente falando sobre o petróleo, como tem uma atividadezinha aí, é bom vocês assistirem. Bora lá? Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4.000 anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel, querosene, quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo, mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo, que vira combustível, acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que com o petróleo também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. Ah, e com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar.
pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais. O petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, que tal oferecer uma carona para um colega? Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Isso aí, turminha. Gostaram? Bem legalzinho a ilustração, né? Bem tranquilinha. E nós vimos aí o tanto de utilidade que esse petróleo ele nos traz, né, no dia a dia e a importância desse petróleo. Então, nós temos aí pontos bem importantes abordados. E agora, turminha, é com vocês, tá? Opa! Para casa, turminha, vocês vão fazer atividade na página 58, 59 e 65, tá certo? Aguardo vocês lá. Tchau, tchau!